vida, graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Seja bem-vindo ao canal do Pastor Magrinhos e que o Senhor possa te abençoar por estar hoje conectado e ver esta mensagem. Nós estamos terminando o nosso dia, que é o último dia do nosso seminário. Começamos na semana passada sobre o Apocalipse, cujo tema é a mulher e o dragão. Logicamente falamos de várias coisas que foram impactando as nossas vidas, na medida que o Senhor foi revelando para nós aqueles mistérios e foi abrindo de maneira tão simples o Apocalipse capítulo 12. Estamos hoje de volta para fecharmos o ciclo de 7 dias de palavra de revelação. Depois disso, Deus seguramente vai dar outra orientação e na qual nós pretendemos voltar com um tema quente de bênção e de poder. Amém? Então, preste atenção, porque hoje é o último dia. Vamos terminar a nossa mensagem. Este ensino que tem sido uma bênção para a minha vida, primeiramente, porque Deus tem me surpreendido na medida que vamos abrindo as suas escrituras. Então, irmãos e irmãs, vamos abrir de novo a nossa Bíblia no livro de Apocalipse para terminarmos a nossa mensagem de hoje e assim terminamos o ciclo dos 7 dias desse lindo tema sobre a perseguição do dragão para a mulher, que é a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Ontem nós falamos da peculiaridade do arrebatamento, mencionamos um pouco das características daquilo que seria a besta que subiria do mar e a besta que subiria da terra. Falamos que a besta que subiria da terra, ela lhe seria dado o poder para poder influenciar a besta do mar, que seja o anticristo, ou seja, o falso profeta, que é a besta que sobe da terra. Ela iria fazer com que as pessoas pudessem adorar a mesma besta, o anticristo, e através dos sinais e os prodígios que a mesma poderia fazer. Então, nós estamos atentos aos últimos dias, por isso o Senhor tem levantado pessoas para alertar-nos e, de certa forma, advertir-nos também, para que todas essas coisas não nos venham de surpresa e naquele dia nós não assustamos os ais do Senhor. Amém? Então, Apocalipse no versículo 15, que é para terminarmos os nossos últimos versículos, assim como estamos a mensagem e consolidamos aquilo que é o Apocalipse 12. No versículo 15 até o versículo 17 vai dizer o seguinte: depois da grande batalha, o dragão foi expulso dos céus e a serpente viu que perdeu e não tinha outra saída. Então o versículo 15 diz que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, da igreja, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. O versículo 16 vai dizer que a terra ajudou a mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer a guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Primeira característica dos vencedores é que eles venceram pelo sangue e eles testemunharam a palavra do Senhor. Mas embaixo no versículo 17, nós vamos vendo que a descendência da semente, eles são caracterizados por guardar o mandamento de Deus e também ter o testemunho de Jesus Cristo. Mas qual é a diferença que existe entre um grupo e o outro? Então é aqui onde eu quero abrir um parênteses para fazer com que os irmãos possam compreender e entendam o mistério que tem no Apocalipse capítulo 12. Então convido o irmão a abrir rapidamente a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 25 para nós fazermos uma inserção e o paralelismo da ligação entre Apocalipse e Mateus 25, pois a Bíblia explica a própria Bíblia e não há versículos isolados, porque todas elas concordam de maneira muito sábia para que a Bíblia não perde o seu fundamento, a sua essência. A essência da Bíblia é explicar a própria Bíblia ou a palavra de Deus revelado, que ela está de forma escrita para nós. Amém? Então, o versículo 15 diz que a serpente ele perseguiu a mulher
lançando da sua boca o rio. O que quer dizer, o rio, ela representa a sede, ou seja, que ele tinha de vingar-se, ou que queria fazer com que a mulher pudesse ser apanhada. Então ele lança aquele rio da sua boca, como sinal da sede da vingança, para destruir definitivamente a mulher. Mas o versículo 16 diz que a terra ajudou a mulher. A terra ajudou a mulher, porque a terra, o que fez? Abriu a sua boca e engoliu a água. Então houve uma peleja espiritualmente entre a natureza, a terra e a água. Nós vimos, eu não quero entrar profundamente sobre isso, mas quero abrir um parênteses para entendermos qual é o papel da terra, quem é a terra e por que a terra ajudou a mulher, tragando a água e fazendo com que o dragão mais uma vez fracassasse naquilo que é o seu plano. Então, vem comigo no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 1. Vamos fazer uma leitura fantástica e aí vamos compreender os mistérios do reino de Deus. Aleluia! Então, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo, deixa-me ver, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Fala da volta de Jesus, quando ele será pública, ou seja, o Senhor virá e todo olho verá. Ele virá sobre as nuvens. Ele não virá debaixo da nuvem, mas ele virá como rei. Ele vai resplandecer. Todo olho verá naquele dia, quando o Senhor há de vir com seus santos anjos. E todas as nações serão reunidas diante deles e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmão, entendam que ele não está a dizer antes da fundação do mundo, mas ele faz uma menção que eu queria que o irmão sublinhasse, porque é importante. Fala de algo ligado à fundação, mas desde a fundação do mundo. O livro de Efésios, no seu capítulo 1, no versículo 4, diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, os cristãos, aqueles que fazem parte dos vencedores, foram escolhidos antes da fundação do mundo. Mas existe outro grupo que, segundo o livro de Mateus, fala, eles foram separados desde a fundação do mundo. São duas coisas diferentes. Amém? Aleluia! Então, porque é certo, diz, o versículo 35 diz assim: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, para os justos para a vida eterna. Então, o paralelismo que eu estou a ligar aqui é acerca do livramento que Deus vai dar naquele dia da grande tribulação, que vai começar com a batalha da mulher e o dragão nos céus, depois da derrota de Satanás, com um terço dos anjos caído, vai ocorrer um monte de situações. O Satanás abre o abismo
entrega a chave, os demônios vão sobre a terra e atormentam os seres humanos. A descendência da mulher vai ficar, o resto fica. O resto vai passar por uma perseguição sem precedente. Ou seja, a perseguição para aqueles irmãos que ficarem na grande tribulação será sem trégua, será sem piedade, vai ser muito difícil. O que é que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que o dragão segue e persegue a descendência da mulher, a semente. Mas o que é que ele faz? Ele lança da sua boca, espiritualmente, o que Apocalipse fala, ele lança da sua boca um rio. Eu disse que o rio representa a sede, porque fala da água, a sede que o diabo tinha de vingança. Ele lança, mas só que em contrapartida a terra ajuda a mulher. Amém? Ao ajudar a mulher, o que é que a terra faz? Ela abriu a sua boca e engoliu o rio. Amém? Então, segundo alguns teólogos, eles dizem que a terra ela representa os povos e as nações. É ali onde entra o Mateus capítulo 25, que vai falar que o Senhor vai recompensar um grupo de pessoas que aparentemente não são cristãos, que não têm compromisso com Deus, que não querem saber nada da palavra de Deus, mas que vão ser usados para guardar os cristãos na época da grande tribulação. Amém? Será tanta perseguição que eles vão se compadecer e eles vão usar de piedade por serem pessoas por natureza boas e vão se compadecer com aqueles que vão sofrer a grande perseguição. E eles vão dar de comer àqueles que tiverem fome e vão dar de beber àqueles que tiverem sede. E esses representam a terra, o povo que vai ajudar a descendência da mulher. Amém? Então, esses que vão ajudar as pessoas na grande tribulação, Jesus fala na parábola de Mateus capítulo 25 como os justos. Aqueles que são comparados como a ovelha, mas tem aqueles que são comparados como os bodes. Aleluia! Que não ajudaram, mesmo vindo aos pequeninos do Senhor, passando necessidade, não estenderam as mãos. Alguns outros pregadores, eles podem aplicar dessa mesma mensagem no contexto da igreja. Mas a realidade é que Jesus estava a falar, de fato, o que vai acontecer naquele dia. Então, a terra representa esse grupo de pessoas que ajudaram a mulher e a sua descendência. Aleluia! Por isso é que nós vamos vendo no final o que é que aconteceu. A terra abriu a boca, engoliu a água. O que quer dizer? Que o povo vai se compadecer dos cristãos, das ovelhas, daqueles que foram os pequeninos. Porque os pequeninos do Senhor são aqueles que fazem a vontade de Deus e que ficaram, e eles vão ser perseguidos. Mas haverá pessoas que vão se compadecer dessa tamanha horrível perseguição e vão estender a mão dos filhos e da descendência da mulher. Eles vão abrir porta para que eles não sejam capturados. Imaginemos que vai ser uma fase onde as leis marciais vão ser implementadas, onde haverá leis de restrição. Se você não tiver a marca da besta, não podes consumir nada. Então vai haver pessoas que vão ver que você é cristão, mas ficaste, mas você não quer a marca da besta. Deus vai usar algum desses homens para vir te dar de comer. Aleluia. Amém? Vai usar essas pessoas para trazer um copo d'água para te dar de beber. E esse contexto, as pessoas que ficaram obviamente estarão servindo ao Senhor, porque eles não têm saída. Eles vão ter que buscar a presença de Deus, vão ter que honrar o Senhor, vão ter que adorá-lo, vão ter que servi-lo em espírito e em verdade, porque eles sabem que naquele momento eles não têm mais solução, senão morrer por amor ao nome de Jesus. Então Deus vai usar essas pessoas para abrirem a sua boca e tragarem a água, a sede de vingança que o dragão tentou para poder destruir a mulher e a sua descendência. Aleluia! Então é algo muito sério e é algo que nós devemos reter no nosso coração, estar preparado para aquele dia, para aquele momento. Por isso, queridos irmãos, nós falamos que a batalha ela já está a começar. Espiritualmente já temos eventos claros, evidências do que de fato o mundo está a viver. Os sinais são claros. Nós temos a certeza que o que nós estamos a evidenciar é apenas a ponta do iceberg, do grande mar morto e do grande tsunami que está para se levantar contra o universo. E naquele dia, nem homem, nem montanha, nem rios ficarão de pé,
porque é o dia da ira e da vingança do Senhor. Por um lado, Deus irado, e por outro lado, Satanás e seus demônios atacando. Então não haverá espaço de manobra, não haverá lugar de esconderijo. E o único lugar para nos esconder é agora, na presença de Deus. É no esconderijo, é na sombra do Onipotente. A Bíblia no Salmos 91 nos ensina, nós devemos aprender a nos esconder hoje, para que naquele dia nós subamos, não fiquemos, e nós não ignoremos a nossa salvação, mas nós sejamos diligentes, para que não nos escape aquele grande dia. Amém? O Senhor é bom, está nos alertar com a sua mensagem. Então quero abençoar a sua vida com esta mensagem, e com isso nós fechamos o nosso ciclo de ensino e ciclo de palavra do seminário, que eu creio que foi de bênção para o irmão. Alguma coisa o Senhor deixou, ensinou para nossas vidas, e vamos reter a palavra de Deus, e sejamos como aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Deus possa te abençoar de forma rica e poderosa, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Até aqui a nossa palavra termina. Amém.